Graça e paz. Vamos abrir Hebreus, capítulo 12, verso 2. Vamos ouvir a leitura deste texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O escritor aos Hebreus menciona uma palavra neste texto importantíssima em relação à nossa experiência com Jesus Cristo e com a sua palavra. Olhando firmemente para Jesus. Olhando é um gerúndio e tem o sentido de fitar os olhos em, mirar em, encarar fixamente. É um olhar encarado, intenso, penetrado, contínuo para Jesus e Jesus somente. Olhar para Jesus por causa de Jesus mesmo. É Jesus que captura o nosso olhar, é Jesus que fascina o nosso olhar. É a graça de Deus que nos faz olhar para Jesus. A obra mais profunda da graça de Deus, realizada na nossa alma, é despertar o anseio contínuo e profundo por conhecer Jesus Cristo por meio de sua palavra. Jesus é o tudo de que nós precisamos neste mundo e também no vindouro. E esta visão tem a ver com a cruz, tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. A minha visão é Jesus crucificado, ressurreto, e eu crucificado e ressuscitado juntamente com Cristo, e Ele em mim, vivendo a vida dele, vida justa e vida santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir da minha ressurreição com Cristo, há uma nova realidade. Cristo em mim. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo em nós, Cristo revelado no nosso interior, e este Cristo em nós é a nossa vida. Cristo, nossa vida. Ele está em nós, Ele é a nossa vida, e Ele vive em nós a vida que Ele é, que é a vida justa, vida santa.
Jesus Cristo fez tudo por mim, é tudo para mim e vive em mim o tudo que Ele é. É graça, abundante graça e somente graça. Ainda eu tenho a minha personalidade humana, mas existe outra pessoa em mim vivendo em todas as áreas do meu ser. E esta pessoa é Cristo. O Cristo ressuscitado, exaltado, com todo o poder, está em mim, vivendo com todo o poder que Ele tem, com todo o recurso que Ele tem, com toda a suficiência que Ele é e tem. Irmãos, precisamos guardar bem isto. A maior revelação que uma pessoa precisa é ganhar a revelação de Cristo no seu íntimo. A maior revelação que uma pessoa precisa é ganhar a revelação de Cristo no seu íntimo. Quando uma pessoa crê na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, ela terá o Filho de Deus revelado e vivendo no seu interior. Nós não podemos nos distrair de Jesus para olhar coisa alguma, por mais bacana, interessante que seja. Não podemos tirar os olhos daquele que é o centro de tudo e que tem toda a suficiência. Jesus. A visão cristã não é bifocal, nem multifocal, mas unifocal. E esta visão única é Cristo. É para Ele que temos que concentrar o nosso olhar o tempo todo. O próprio Cristo nos diz: olhai para mim e sede salvos. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. É para Ele que temos que olhar. A nossa salvação está nele e só Ele pode nos salvar, porque Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é tudo. O meu interesse por Jesus Cristo não é usá-lo para resolver as minhas dificuldades, mas em conhecê-lo muito intimamente. Conhecer em uma relação íntima em mim mesmo. Ele está em mim. E é para o Cristo revelado dentro de mim que eu preciso olhar, que eu preciso ter comunhão contínua com Ele. Quero viver tão somente olhando para Jesus Cristo. Eu não quero olhar para outro lugar que não seja Jesus Cristo, Ele mesmo, a pessoa dele. Não é para movimento, não é para religião, nem mesmo para as bênçãos, mas para Ele mesmo.
Eu quero ficar olhando para Ele o tempo todo. Deus nos dá coisas, porque Ele é bom. E Deus é gracioso e é bom, e Ele nos dá coisas. Ele nos abençoa, Ele nos dá. Mas nós precisamos olhar para Ele mesmo. Precisamos ficar com a pessoa dEle. Deus não pede nada em troca para me abençoar, salvar. Então eu também não devo pedir nada em troca para poder adorá-lo. Nada, irmãos, nada. Precisamos adorar o Senhor, porque Ele é o Senhor, porque Ele nos fascina, pela pessoa maravilhosa que Ele é, por quem Ele é, pelo caráter dEle. Às vezes nós sofremos muito, e a tendência é pedir o alívio, e às vezes até pedimos, mas não devemos propor uma troca com Deus. Ele vai me aliviar, tirar o sofrimento, e eu vou então, em contrapartida, adorá-lo. Não, de jeito nenhum. A resposta a isso é não. A segunda resposta é não. E a terceira é não. Precisamos adorar o Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, e somente Ele. Se Deus quiser aliviar a nossa peleja contínua, Ele alivia com a sua graça. Mas se Ele achar que não deve aliviar, certamente nos dará maior graça para continuarmos olhando para Ele e nele nos deleitarmos. É Jesus a fonte de profundo consolo e imenso conforto. Há momentos na nossa vida que nada adianta, não adianta nada. Gente perto, carinho. Há momento de sofrimento tão intenso que só Jesus mesmo. E se Ele está em nós, certamente Ele nos vai dar o consolo, a graça, para olharmos para Ele e continuarmos olhando. Ele conhece todas as nossas lutas e as que ainda teremos. A todo grito do nosso coração, Deus só tem uma resposta: Cristo. Vamos fazer como o profeta Miqueias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Neste foco, nós vamos encontrar a certeza da nossa salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Perceberam? Grande multidão que vem contra nós. Não temos recursos, não temos condições, não temos força e também não sabemos o que fazer.
Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Não há lugar mais seguro do que este para olharmos. Os nossos olhos estão postos em Ti. Você está olhando firmemente para quem? Confiando em quem? Esperando em quem? O texto aqui diz: os nossos olhos estão postos em Ti, na pessoa dele. Da pessoa do Senhor vem luz, iluminação e revelação para o nosso coração. Salmo 34, verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Que o Senhor nos dê graça, e Ele já nos deu, para olharmos para Ele o tempo todo e experimentar a pessoa dele no nosso interior. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Quando Ele ascendeu, nós ascendemos. Quando Ele sentou nas regiões celestiais, nós também sentamos com Ele. Em Cristo, Deus nos fez participantes de todas essas experiências. Com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. E a partir da nossa ressurreição com Ele, Ele está em nós Ele é a nossa vida, Ele vive em nós. Cristo vive em nós com todo o poder que Ele tem, com todo o recurso que Ele tem. Cristo em nós, sendo expressado em paz, em alegria, em mansidão, em amor, em santidade, enfim, em tudo que Ele é. Porque a vida cristã é isto. A vida cristã não é aquilo que nós fazemos, nem aquilo que vamos nos esforçar para fazer. A vida cristã é uma pessoa de Jesus vivendo no nosso interior. Então Cristo vive em nós sua alegria, sua paz. O que é esta vida de Cristo em nós? Como que ela se manifesta? Em paz, amor, justiça, santidade, pureza, em tudo aquilo que Cristo é. Cristo em nós é a esperança. Sem Ele nós estamos sem nenhuma esperança neste mundo. Estamos perdidos totalmente. Deus colocou seu Filho dentro de nós para que o seu Filho viva espontaneamente em nós em todas as circunstâncias. Irmãos, quando Deus criou todas as coisas, criou o universo, foi algo grandioso, tão grandioso que fascina até os ateus. Eles ficam de boca aberta diante da criação de Deus. Eles estudam a criação de Deus e não conseguem entender até hoje. Mas na regeneração do homem, do ser humano, a coisa extrapola todos os limites de fascínio e maravilha. Eu estou falando de um Deus que se humaniza, se torna homem, vai para uma cruz, me atrai a si, morre por mim, me faz morrer com Ele, ressuscita, e nós
também fomos ressuscitados juntamente com Ele, e a partir da nossa ressurreição, juntamente com Ele, Ele pessoalmente vem viver em mim, vem viver a vida dele em mim. E isto para mim é grandioso demais. Você não vai encontrar isto em outro lugar, em outro sistema, em outra pessoa. Você só vai encontrar no Evangelho, no Reino de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. A vida diária de um cristão é desfrutar Cristo e receber mais e mais dele a cada momento. Esta é a nossa vida. A minha vida neste mundo, a minha vida cristã, é desfrutar Cristo e receber dele mais e mais a cada momento. Por um lado, estamos em Cristo e já experimentamos tudo o que Ele experimentou a partir da nossa atração na cruz, da atração que Ele exerceu, nos atraindo a si na cruz. Por outro lado, Cristo está em nós vivendo tudo o que Ele é. Estou crucificado com Cristo e agora Cristo vive em mim. Na cruz, Cristo nos colocou nele. Na ressurreição, Ele se colocou em mim. Na cruz, eu entrei nele. Ele me fez entrar nele. Na ressurreição, Ele entrou em mim. É Deus vivendo em nós. Você quer mais? É Deus vivendo em nós. O que captura o nosso olhar, o que fascina os nossos olhos, é Ele mesmo. Ele revelado no nosso interior. Para onde estamos olhando? Qual o foco da nossa vida? Precisamos estar certos de onde estamos olhando, para quem estamos olhando. Quando olhamos para trás, nós ficamos no passado, estagnados. Lucas 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. É até me parece, a única mulher que a palavra manda lembrar dela. Lembrai-vos da mulher de Ló. É algo muito importante. Até porque foi o próprio Jesus que disse. Ele mesmo. Jesus não joga palavras fora. Não perde tempo com coisas que não são importantes. Lembrai-vos da mulher de Ló. Em seguida, Jesus identifica a razão por que essa mulher olhou para trás. Porque a mulher de Ló é conhecida na palavra como aquela mulher que olhou para trás. Versículo 33 de Lucas 17. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. Preste atenção que Jesus faz uma relação entre a mulher de Ló, o olhar dela para trás, como está revelado na palavra de Deus, lá em Gênesis, e a vida pecaminosa, a vida que tem que ser renunciada, rendida.
A vida ímpia que tem que ser perdida na cruz. Você tem que abrir mão desta vida. Você tem que reconhecer que a vida com a qual nós nascemos é uma vida perdida, uma vida ímpia, pecadora, uma vida separada de Deus. E esta vida tem que morrer, e tem que morrer na cruz, para ser substituída por outra vida, a vida de Jesus, a vida que Ele vive em nós, a vida que é Ele. Essa mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A palavra não diz como a mulher de Ló virou uma estátua de sal, mas diz porque isso aconteceu. Ela desobedeceu a ordem dada por Deus e olhou saudosa, nostálgica para Sodoma, que tanto ela amava. O coração dessa mulher estava naquilo que Deus havia condenado ao fogo. O que havia ficado para trás, por ordem de Deus, não havia saído do coração dela, porque estava dentro dela agindo. Ela amava a sua própria vida ímpia, ela amava as coisas de Sodoma. A vida dela almejava por aquilo e não quis renunciar à sua própria vida para ficar com a vida de Deus, a vida que Deus tem para nos oferecer. Essa mulher, irmãos, não deu um passo para trás, mas apenas olhou. Ela não fez assim. Ela só olhou para trás. É um olhar muito revelador. Ela não olhou para aquilo que Deus estava propondo. Ela não olhou para a proposta de Deus adiante dela, para a libertação, para o caminho que Deus mostrou. Ela olhou para trás. Esse gesto mostra o quanto ela estava dominada pelas coisas da velha criatura, dominada pela própria velha criatura que ela era, e pelas coisas da velha criatura. Tem gente que diz que é crente, mas você percebe que no interior dela tem uma nostalgia. Ela vive sempre nas coisas do mundo. As coisas do mundo atraem. Ela não está lá, mas ela está nostálgica. Ela é como que se quisesse participar daquilo ali. Ela se sente bem. É por isso que Jesus disse que quando sai fora, já não era nada mesmo, mas sai, abandona tudo, vira uma desgraça. Crente que abandona é crente que não é nada, mas quando está no sistema, está se segurando, mas quando deixa o sistema, vira uma coisa terrível aí no mundo. Faz tudo aquilo que sempre teve vontade de fazer. Está dentro. E assim, essa mulher ficou no seu passado para sempre. Eu não vivo mais no meu passado.
Eu vivo em Cristo e Cristo vive em mim. O meu passado não vive em mim. Quem vive em mim é Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo nós morremos com Ele na cruz. Em Cristo nós ressuscitamos com Ele em vida nova, justa e santa, que é a vida dele mesmo. Quem ressuscitou com Cristo é nova criatura, sem contaminação, é santa. Cristo é a vida da nova criatura. A realidade interior da nova criatura é Cristo. Em Cristo, as coisas velhas passaram e passaram na cruz. Em Cristo, tudo se fez novo. E esse tudo novo é a partir da ressurreição de Jesus e da nossa ressurreição em Jesus. Quando a palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram, significa que passaram mesmo, e passaram na cruz. É a morte da velha criatura. Deus destruiu tudo o que era do velho homem na cruz. Tudo se fez novo em mim como realidade espiritual. Tudo se fez novo, é o que a palavra de Deus diz. Nós só precisamos crer para experimentar esta coisa nova de Deus no nosso interior. Irmãos, se uma pessoa arrasta coisas velhas, coisas da velha criatura, diz que é nova, mas arrasta coisas velhas, ela não é nova criatura. A nova criatura não anda aí arrastando coisas velhas, não. Ela é nova mesmo. Se você vive no seu passado, você também não tem presente em Cristo. E também não terá futuro em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o meu passado? Aquilo que eu fiz, aquilo que eu sofri, o nosso passado é passado. O nosso passado está marcado com a cruz. O nosso passado está na cruz e não tem mais nenhum poder de agir negativamente em nós. Nada do passado pode dominar e nos tornar prisioneiros de coisas que estão lá no passado. A cruz está entre mim e o meu passado. Não dá mais para voltar lá. Se você está querendo voltar ao passado, você não ressuscitou, não. Você não morreu em Cristo, não ressuscitou em Cristo. Cristo não é a sua vida. Quem olha para o passado, nele fica preso, fica derrotado no seu passado. Então, não temos que olhar para trás, temos que olhar para Jesus, para Cristo e somente para Cristo.